Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pocotaku. Eu sou o Alisson. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e também ative o sininho para receber todas as notificações do canal. O link nas nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, então segue a gente lá, deixa um like no começo do vídeo para estar nos ajudando. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre esse 6º episódio de Demon Slayer, o que trouxe a história do Genya e também o motivo dele e do Sanemi, que é o seu irmão, não se gostarem tanto assim, ou pelo menos um deles não gosta do outro. Então, se você quer saber tudo sobre isso, me acompanhe nesse vídeo. O episódio começa com o Tanjiro encontrando o Genya com aquela aparência de Oni, mas quando ele se aproxima para tentar falar com ele, os outros Onis acabam se levantando, reclamando da dor porque o Tanjiro tinha cortado a cabeça dos 3 de uma vez só. O Tanjiro fala que não sabe o que estava acontecendo com o Genya, mas agora ele entende que mesmo cortando a cabeça dos 4 Onis juntos, ele não vai conseguir derrotá-los. Com isso, ele acaba se lembrando da Nezuko e ele volta para ajudar ela. Então, ele começa a pensar que talvez a cabeça não seja o ponto fraco, mas ele também sabe que tem algo errado, porque por um breve momento ele conseguiu sentir o cheiro de um 5º Oni. Então o Tanjiro sabe que aquele Oni não são 4, e sim 5 corpos diferentes. Com isso, ele decide procurar por esse 5º Oni, mas o Genya acaba aparecendo e segura ele pelo pescoço e diz que vai ser ele que vai derrotar o Oni. E sabe que como o Tanjiro não conseguiu derrotar o 6º superior sozinho, ele não se tornou um Hashira, mas com toda certeza ele próprio é que iria se tornar um Hashira primeiro. Mas, para a surpresa do Genya, o Tanjiro é todo receptivo com ele e diz que ele e a Nezuko vão dar suporte para que ele consiga isso. E quando ele olha para o Tanjiro, ele tá com o rosto mais pacífico do mundo, o que faz até o próprio Genya ficar em choque com a seriedade que o Tanjiro estava demonstrando nessa hora. Mas, no meio disso, eles dois acabam sendo atacados pelo Oni da raiva, mas o Tanjiro consegue tirar eles do ataque e pede para o Genya ganhar esse tempo cuidando dos Onis, que ele vai avisar quando encontrar o 5º Oni. Antes de sair, o Tanjiro pede para o Genya não cortar a Nezuko, porque ela era a sua irmãzinha. E nisso, a Nezuko dá um tchauzinho ali, muito na de boa, muito fofinho. E essa cena é só para distrair, porque depois daí é só ladeira abaixo. Então, eles começam a lutar. Enquanto isso, o Tanjiro tenta achar aquele outro Oni. Mas, durante a luta, o Oni do leque acaba criando uma rajada de vento que dispersa todo o cheiro de enxofre do ar. Porque aquela área é uma área de banhos, de saunas, então sempre vai ter aquele cheiro de enxofre, que fazia com que o Tanjiro não conseguisse sentir o cheiro tão bem assim. Então ele começa a se concentrar até que ele acha o cheiro do outro Oni. E ele estava no meio do mato, se escondendo, chorando, mas dizendo que vai ficar tudo bem, porque eles nunca vão achar ele ali. O Tanjiro avisa o Genya sobre o Oni, mas os outros tentam atrapalhar eles. Com isso, o Tanjiro fica para trás para manter eles ocupados juntos da Nezuko e pede para o Genya ir atrás do 5º Oni, porque cada Oni representa uma emoção, já falei isso no episódio passado. Enfrentar eles juntos não é uma tarefa fácil, e com isso o Tanjiro acaba sendo acertado por uma rajada de vento, e quando ele ia ser atingido por um relâmpago, a Nezuko tenta ajudar ele, mas ela também é atingida pela lança daquele Oni da tristeza. E nisso é mostrado o Tokito ainda preso naquele jarro de água, sem poder fazer nada lá de dentro. E o Gyoko fica do lado de fora se vangloriando e dizendo que lá vai dar a sua última respiração e vai morrer ali mesmo. Essa cena só foi colocada para dizer que o Tokito ainda está vivo, mas não tem relevância nenhuma, porque depois daqui ele não aparece nunca mais. Depois do ataque, a Nezuko acaba ficando presa numa árvore, empalada nessa árvore. E os Onis eles se preparam para tentar acabar com ela, mas em uma velocidade absurda, o Tanjiro aparece e corta os dois na mesma hora. E ele fica lutando contra o Oni da alegria, aquele que consegue voar. E enquanto isso, aquele Oni da raiva, o raivoso, ele pensa que o Tanjiro ficou muito mais rápido do que antes, mas desde o seu primeiro encontro, ele tem superado todas as informações que tinham sobre ele, seus reflexos sem igual e sua habilidade de se adaptar em combate. Então, o Oni diz que o Tanjiro está mostrando um crescimento explosivo quando está no seu limite, e com isso o Tanjiro vai e corta o demônio da alegria. Assim, também a Nezuko, já possessa por estar presa ali ainda, ela vai
e se aproxima do Oni e tosta ele com as suas chamas. O Oni raivoso ele começa a se desesperar e chama pelo outro, mas quando ele olha, o Tanjiro já está na frente dele, mas o Oni é mais rápido e acerta ele com um golpe de vento. E o Oni ele decide que agora tem que ir atrás do Genya, mas quando ele percebe, o Tanjiro havia cortado seu braço. Com isso, o Tanjiro ele vai avisando pro Genya aonde estava o Oni, que ele estava se movendo para o sul, mas o Genya diz que está procurando, mas não consegue achar. E ele começa a pensar que possa ser algum tipo de técnica e começa a se preocupar, porque quanto mais tempo demora, mais fica perto do seu poder se esgotar. Então, enquanto ele vai apanhando, o Tanjiro vai informando o Genya a direção que o Oni está indo, até que ele vê ali no chão, pequenininho, o Oni, que é o corpo verdadeiro do quarto superior. E a cara que o Genya faz depois de ver o verdadeiro corpo dele é sensacional. E o Genya vai e dá logo um tiro no bicho, mas ele não consegue acertar. Então eles começam essa perseguição de gato e rato. Ele consegue se aproximar e acertar um golpe no pescoço daquele Oni, mas a sua espada acaba quebrando. E eles se perguntam por que isso aconteceu, já que a cabeça daquele bicho não era maior do que um dedo. Ele também atira no Oni, mas de nada adianta. Até que, atrás dele, o Oni raivoso aparece. E quando estava quase para acertá-lo, o Genya começa a pensar que ia morrer. Então, ele lembra do seu irmão e de como ele queria se tornar Hashira para que o seu irmão o reconhecesse. E assim, ele poderia pedir desculpa pelo que ele disse naquele dia. Então, ele começa a contar sobre o seu passado e fala de como a sua mãe era esforçada e estava sempre trabalhando. Já o seu pai não valia nada e acabou sendo esfaqueado e morto por rancor de outra pessoa. Mas isso era bem feito para ele, porque ele sempre batia neles e também em sua mãe. E ela sempre defendia todos eles sem hesitar. Até que em uma noite, quando todos os irmãos já estavam dormindo, o Genya e o Sanemi ainda estavam acordados, esperando por sua mãe, que até aquela hora não havia chegado. E preocupado com a demora, o Sanemi ele decide ir procurar pela sua mãe e pede para o Genya ficar lá. E quando ele sai, a gente vê que todos eles estavam acordados também esperando. Assim, todos eles ficam juntos esperando o seu irmão mais velho e sua mãe. Até que, já perto do sol nascer, alguém bate na porta. E as crianças correm para abrir a porta pensando que era sua mãe. E nisso, a porta é arrebentada e as 4 crianças que estavam próximas são mortas instantaneamente. O Genya também é atingido e a criança que ele estava segurando no seu colo é morta. E assim ele ganha aquela ferida que ele tem no seu rosto. Quando o demônio se aproxima para também atacar ele, o Sanemi aparece e leva aquele demônio para fora da casa. O Genya, vendo todos os seus irmãos ali no chão sangrando, ele resolve sair para chamar o médico para tentar salvar eles. Mas ele acaba vendo de longe o Sanemi. E quando ele se aproxima para ver quem é que tinha atacado eles, e assim ele percebe que foi a sua mãe, que tinha se tornado um Oni e agora estava se desfazendo devido ao sol que já estava aparecendo. Mas o Genya, ele coloca a culpa de tudo aquilo no Sanemi e pergunta para ele por que ele matou a sua mãe e chama ele de assassino. E é isso que o Genya se arrepende de ter falado para o seu irmão. E pensando que iria morrer ali, ele pede desculpa para o Sanemi e diz que não falou aquilo porque queria. E ele começa a se perguntar como será que o Sanemi se sentiu tendo lutado para salvar os seus irmãos e matado a sua própria mãe. E ainda foi acusado e chamado de assassino pelo seu próprio irmão que ele havia salvado. Mas agora ele iria morrer sem conseguir se desculpar. E o Genya fala que ele não tinha nenhum talento. E sem conseguir usar as técnicas de respiração, ele não ia conseguir nem se tornar um Hashira. E ele se esforçou, mas era impossível para ele. E já chorando, desistindo de tudo, o Genya já havia aceitado a sua morte. Mas o Tanjiro aparece, cortando o braço daquele Oni, fazendo um ataque que seria fatal, atingir apenas de raspão o pescoço do Genya, que ele começa a gritar para o Genya. E para ele não desistir de jeito nenhum, porque na próxima vez ele vai conseguir. E que ele irá protegê-lo. O Tanjiro pergunta se ele não vai virar um Hashira. Mas nessa hora, atrás do Tanjiro, o Oni triste aparece. E quando ele ia acertá-lo com aquela lança,
o Genya acaba entrando na frente e recebendo todo aquele ataque, fazendo com que o seu corpo fique completamente cheio de furo. E ali, todo ferido, o Genya pede para o Tanjiro ir, porque ele não consegue cortar a cabeça do Oni. E só dessa vez ele vai deixar com que o Tanjiro faça isso. Assim, o Tanjiro sai de lá e parte atrás do corpo verdadeiro do Rentengo. O Tanjiro consegue achar e prepara um ataque, mas no meio dele o episódio se encerra, fazendo um hype imenso para o próximo episódio. Espero que vocês também estejam ansiosos. Com certeza vai ter vídeo aqui no canal. Então já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Eu só tenho uma perguntazinha aqui nesse final de vídeo. Aonde que tá a Mitsuri? Deixaram no hype total no episódio passado, pra agora ela nem dá aquelas caras lindas que ela tem. Sumiu! Eu quero ver Hashira em ação, pessoal. Eu sei que vocês entendem isso e eu não tá aparecendo. Bom, é só a minha frustração desse episódio. E depois de toda essa falação, é só isso que eu tinha pra falar. Valeu, falou.